Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o desejo, louvado seja eternamente o nome do Senhor. A Ele toda honra, glória, domínio, poder e majestade. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém, não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu. Quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar que Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não perece, não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Por Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Cristo Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? E claro que sim, a voz deles se espalhou por toda a terra. As palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata. Eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós sabemos que, embora muitos já conheçam a palavra de Deus, nós devemos continuar ministrando o Evangelho. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho, ide ao mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nós devemos continuar levando o Evangelho para as pessoas que
ainda não sabem, não ouviram ainda, não sabem a importância da pessoa. Crer e confessar que Jesus é o Filho de Deus e é o Salvador, veio com esse propósito para salvar. Então, nós sabemos que por um homem veio o pecado e depois do pecado a morte, mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que através do Filho de Deus, Jesus Cristo, veio, ele nos concedeu, ele nos concede a graça através do seu sacrifício pela obediência ao Pai. Aleluia. Os sofrimentos do presente e a glória futura, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que o sujeitou. Na esperança da própria criação, será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sobre a vida no Espírito, Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa das fraquezas da carne, isto Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado da carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Glória a Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Glória a Deus. Por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte.
Mas se pelo Espírito, mortificarão os feitos do corpo. Certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Exaltado seja o nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, maravilhoso e eterno. Nós te louvamos, bendizemos. Gratidão a ti, Senhor, por todos os teus feitos e por muito mais. Nós te louvamos, te agradecemos, nos livra de todo mal, abençoa nossas vidas e nós temos essa certeza que o Senhor cuida de nós com todo amor, com todo zelo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima live.